E é isso aí, galera, em mais uma entrevista aqui para a Rádio LGBT Mix. Hoje a gente está com uma convidada assim muito especial. De todo mundo que a gente já entrevistou, é a mais especial de todas. A Red Alor está aqui para conversar com a gente. Então primeiro se apresente para a gente poder conversar. Olá, oi pessoal da Rádio LGBT Mix. Eu sou a Red Alor, drag queen que canta sertanejo. E é um prazer para mim estar aqui hoje conversando com vocês. Muito bom, Red. Então conta aí para os seus fãs que ouvem as suas músicas, né, para eles saberem um pouco da sua história. Como começou a sua carreira? A minha carreira musical começou numa dupla sertaneja aos 12 anos de idade, junto com meu irmão. A dupla se chamava Guilherme e Gabriel. E muito incentivado e influenciado pela nossa família, né, nossos tios, nossos pais que também cantavam e cantam até hoje. Sempre colocando o sertanejo ali num lugar muito de amor e acolhimento mesmo. Então o sertanejo, a partir disso, começou a fazer parte da minha vida de uma forma muito especial. Porém, enquanto pessoa LGBT, eu fui crescendo e não fui mais me entendendo neste cenário, sabe? Eu comecei a me afastar porque eu sentia muitos olhares e apontamentos que não eram confortáveis para mim. E aí foi quando eu conheci um pouco mais de mim, me assumi para minha família, e aí foi todo um boom assim na época, né? Porque eu já tinha dupla, já tava fazendo shows ali, trabalhando. Isso foi com 18 anos, então, alguns anos depois. E aí eu conheci a arte drag através de alguns amigos pela Pablo, né? Porque ela tinha lançado o Open Bar. E eu fiquei assim, meu Deus, é uma drag queen, é uma expressão artística muito forte. Eu sempre fui muito artístico, sempre amei arte em todos os seus âmbitos, assim, tipo artesanato, maquiagem, massinha de modelar, desenho, sempre amei tudo isso. E aí poder entender a possibilidade de juntar tudo isso numa coisa só, que é arte drag, foi assim, uma explosão na minha cabeça. E a partir disso eu fui estudando, fui evoluindo nisso, e até o momento que eu falei, vou me montar pra ir numa festa. E a partir disso eu já cantei nessa festa e a Red começou a acontecer. Em paralelo a tudo isso, a dupla ainda estava acontecendo ali junto com o meu irmão, e a gente foi levando as duas coisas em paralelo. Meu irmão também começou a fazer shows solos, e aí a gente foi trabalhando as três carreiras ali juntos. Chegou um momento que por agenda, porque tipo, o meu trabalho, uma carreira em si, demanda muito trabalho, sabe? Muito esforço. Então, ali administrar três coisas estava sendo quase que impossível. Então a gente foi seguir, terminou a dupla, foi seguir carreira solo. Ele como Gá Bernardes, eu como Red Alor. E a gente tem seguido a nossa carreira dessa forma, ainda assim cantando sertanejo. Porque, enfim, chegou ali no momento que eu terminei a dupla e falei, não vou mais cantar sertanejo? Peraí, vou fazer o quê? Que foi quando eu entendi que o sertanejo fazia parte da minha história, da minha construção, e não fazia nem sentido eu parar de cantar sertanejo. Foi aí que eu entendi que eu não precisava ficar me encaixando num lugar específico, e poderia continuar construindo ali o meu próprio lugar, a minha própria história. E comecei a lançar músicas. A primeira música que eu lancei é uma música sertaneja, que tem uma pegadinha mais pop ali. E a Marília, na época, compartilhou essa música no Twitter, falou que tinha amado a descoberta de uma drag no sertanejo. E a partir de então as coisas começaram a acontecer, comecei a trabalhar muito mais minha carreira junto com a minha equipe. A gente começou a estudar mais. Para além de lançamentos, a gente começou a estudar estratégia, administração, como funciona uma carreira de forma mais jurídica, sabe? Uma coisa muito mais como uma empresa mesmo. E a partir disso a gente só foi indo, assim. Muitas coisas têm rolado, muitas coisas aconteceram. Mas vou parar um pouco pra gente poder ter mais coisas para conversar depois. Você já respondeu uma das coisas, né, que eu ia perguntar, quando você decidiu, né, cantar o sertanejo, porque a maioria sempre escolhe o funk, a música eletrônica, e você escolheu o sertanejo, uma vertente diferente. Mas houve muita retaliação por quem já cantava sertanejo, porque tem uma drag no sertanejo, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, né? Houve muita retaliação, há muito machismo, né, no sertanejo. Conta pra gente um pouco como é que foi essa parte. Olha, pra ser muito sincera, a partir do momento que eu comecei a fazer o meu trabalho drag queen no sertanejo, eu não parei pra tipo, entender o que as pessoas que já me acompanhavam antes disso tudo estavam pensando sobre isso, sabe?
eu realmente fui trabalhar, fui fazer o meu acontecer, até porque uma pessoa LGBT, para fazer o seu trabalho acontecer, precisa se provar 1000 vezes mais. Então eu não olhei muito para trás, assim, e fui construir a minha história a partir do momento que eu tava. E aí eu acho que ter separado um pouco esse lugar, assim, para conquistar o que eu tô conquistando agora, foi muito importante para mim, até por síndrome de impostor mesmo, porque às vezes a gente se agarra muito a coisas negativas, e obviamente eu trabalho com internet, então eu vejo comentários maldosos, eu vejo comentários sem embasamento na realidade e em estudo nenhum, apenas no preconceito. Então é muito, infelizmente, muito normal que isso vá acontecer, principalmente da parte do sertanejo, que é um lugar muito conservador, muito machista, como você falou. Então, assim, eu sinto muito mais vindo da internet algo nesse sentido. Pra ser sincero, não é algo que me abala muito, assim, porque realmente eu vejo como algo sem embasamento, sabe, sem estudo, sem pesquisa, diferente do que eu tenho feito, diferente do que eu tô fazendo, que é algo embasado na minha realidade, no que eu sinto, no que eu passei. Então, assim, existe uma resistência, né, da parte do sertanejo, mas ao mesmo tempo eu acho que a sociedade no todo está se abrindo a novos artistas, a novas pessoas, sendo LGBTQ+, ou não. Então, assim, eu sinto que o sertanejo vem nessa crescente, né, veio lá do campo, da viola, extremamente conservador e machista, ainda assim dominado por muitos homens hétero, brancos, continuam fazendo essa elevação do sertanejo, né, pro mainstream brasileiro a um nível muito alto. E aí chegam as mulheres, né, a Marília, Mayra Maraíza, Nayara Azevedo, Simone Simaria, Paula Fernandes também. Essas mulheres chegaram para modificar um pouco mais esse cenário e atualizar, né, tudo que vem acontecendo com o sertanejo. Afinal, dá para ver essa evolução, obviamente, que eu acho que lenta, né, infelizmente, mas está acontecendo. As mulheres mudaram de uma forma muito grande o sertanejo. Eu não sei se isso é tão explícito na mídia, assim, mas eu, por exemplo, comecei a me identificar muito mais e entender parte desse movimento a partir do momento que eu vi uma figura feminina ali fazendo sertanejo, contando sobre as dores, vivências dela, porque até então não ia fazer sentido eu, como uma imagem feminina do sertanejo, tipo, botando o peito pra tudo, sabe? As mulheres vieram antes e me mostraram que, tipo, eu poderia estar nesse lugar, não só cantando, mas enquanto arte, enquanto força também, sabe? E eu acho que esse é o momento do queernejo, que é o que a gente chama, que é nada mais, nada menos do que é um braço do sertanejo, uma vertente do sertanejo, ainda é sertanejo, só que feito por pessoas LGBTQ+, e eu acho que esse momento é a evolução, sabe? É só a evolução do sertanejo que está acontecendo e que quer continuar nesse lugar de abranger toda uma sociedade brasileira a consumir muito e muito, sabe? Então, assim, por um lado tem resistência do público, mas eu acho que o mercado agora está se abrindo a esses novos artistas. Sim, ocupar todos os espaços, isso é importante. E as suas músicas são todas inspiradas, são todas escritas por você, ou você canta músicas escritas por outras pessoas? Eu acredito que também deve ser dificuldade de achar também escritores musicais LGBTs, né? Porque assim como a música, é difícil escritores também, mas suas músicas são todas suas? Conta um pouco, tudo inspiração sua? Você grava músicas escritas por outras pessoas e é fácil também, ou é difícil achar artistas LGBT? Eu sempre tive uma relação muito próxima com o meu irmão, que tinha dupla comigo, e a gente cresceu e evoluiu ali no mesmo cenário, entendendo, buscando as mesmas referências até determinado ponto, principalmente quando se falava de referência musical, sertanejo. E o meu irmão, ele é eu sou muito fã dele, porque além de ser um cantor muito, muito bom, ele é um compositor incrível, e desde a época da dupla ele sempre colocou a mão na massa, assim, pra compor. E aí a minha primeira música é uma composição inteiramente dele, e depois eu compus algumas coisas também, algumas eu fiz alguns campings de composição, que a gente se reunir com vários compositores para fazer algo específico. A Paciência foi assim,
vou lançar um projeto em breve, e mais pra frente a gente fala aqui, mas que eu também entrei, não na parte de compor, mas muito mais no que eu queria, sabe? Tipo, olha, vamos guiar por aqui, eu quero algo nessa referência, uma pitada disso. Eu consigo muito visualizar o que eu quero, mas na parte de composição, às vezes eu até me sinto um pouco insegura, sabe? Porque eu sei que meu irmão é muito foda e existem compositores, nem sei se pode falar, fala pronto, mas sei que tem compositores que podem agregar muito também. Eu conheço alguns compositores LGBT sertanejos que são incríveis também, que eu tenho músicas lançadas que são deles, do Daniel Ferreira, que é um amigo meu muito incrível, que é amigo do meu irmão também, faz parte do grupo de compositores dele. Enfim, acho que do mainstream tem a Luísa, né, também, que é LGBT, a Lauana compõe muito também, tem o Gabel, que também é cornejo. Eu acho que esse mercado tá se abrindo, sabe? E as pessoas estão começando a entender que é uma possibilidade e que o trabalho delas pode reverberar bem dentro disso. Então acho que dentro desse processo todo, que ainda é lento, mas eu acho que as pessoas vão começar a entender agora, sabe? A partir de agora que tá acontecendo, que existe um movimento real e não só uma tentativa, sabe? Eu acho que isso tá se movimentando bastante por agora. E qual é a sua maior conquista até agora na sua carreira? Nossa, a minha maior conquista... obviamente, é o meu último feito, que é ter assinado com a Som Livre, que é a maior gravadora de sertanejo do Brasil. E também a gravadora da Marília Mendonça, que sempre foi minha maior inspiração, da Mayra Maraíza, Cristiana Araújo também, que sempre foi muita referência pra mim. Enfim, de vários cantores sertanejos que estão completamente no auge e no mainstream. E eu acho não, né? Esse é o meu maior feito até então, porque significa que o que eu tenho feito, o que eu tô fazendo com o meu trabalho, com a minha arte, tá chegando em lugares para além da minha bolha, sabe? Eu acho que a gente precisa furar a bolha, eu acho que a gente precisa mostrar que somos possibilidades reais pro mundo real, sabe? Eu acho muito foda quando a gente se une à nossa bolha para fazer algo acontecer, mas é muito importante que a gente saia da bolha para que isso não fique só aqui dentro, sabe? Para que as pessoas de fora entendam isso como uma realidade, não só como, olha que bonitinhos lá, eles brincando. Não é isso. É trabalho sério, a gente tá fazendo não só para nós, mas para toda uma comunidade se identificar, sabe? Se sentir representado nesse lugar. E mais lá pra frente, no futuro, quais as suas conquistas que aonde você pretende chegar? Onde a gente vai ver você lá na frente? Caramba, eu fico muito pensativa sobre conquistas lá na frente, porque eu acho que, entendendo a minha carreira, assim, e colocando ela como uma fórmula, sabe? Eu vejo que é tudo muito degrau por degrau, passo a passo. Então eu não ignoro nenhuma das possibilidades, assim, quando se fala de sucesso, quando se fala de carreira, de chegar em algum lugar. Eu quero chegar onde eu puder chegar, sabe? Tipo, enquanto eu tiver com vontade de fazer o meu trabalho, enquanto eu estiver amando o que eu tô fazendo, sabe? Enquanto tudo estiver dando muito certo, eu quero estar nesse lugar, conquistando cada vez mais, assim. Então imagine o maior lugar de todos, eu quero estar lá, se caber o meu trabalho lá, se eu estiver confortável nesse lugar, assim. Então não vejo barreiras pro lugar que eu quero chegar. Eu quero continuar trabalhando, continuar fazendo o que eu faço, tipo, entregando o meu melhor e fazendo com que as pessoas se conectem, sabe? Não só de forma literal, mas da forma como a arte possibilita as pessoas se identificarem, que são múltiplas, assim. E os seus lançamentos pro futuro, o que a gente pode aguardar? O que você pode soltar assim pra gente do que tá vindo por aí? Tá vindo parcerias, tá vindo clipes novos? Como é que é? Ai, meu Deus, eu tô aqui com a minha produtora do lado, eu não sei se eu posso falar muita coisa. Eu posso falar? Tá bom. Eu vou lançar o meu primeiro projeto com a Som Livre, né? Que, enfim, a última música que eu lancei foi em novembro, que foi Paciência. E a partir de então, eu tô mais quietinha nessa parte de lançamento, mas
eu até fiquei surpresa, assim, que as pessoas estão consumindo muito as músicas que eu já lancei. Paciência, Autoestima, que são as duas que acho que estão consumindo mais, né? A galera tá consumindo e me marcando todos os dias, mesmo fazendo muitos meses que eu não lanço. E eu tô mais quietinho porque eu tô nessa negociação com a Som Livre desde agosto do ano passado. Então é uma coisa que demora, que vai muito tempo, tanto na parte jurídica, contratual, até na parte desse processo criativo mesmo. Porque a gente quer entregar algo que seja muito bom e que seja um novo passo, assim, uma nova era. Então eu tô trabalhando nesse projeto, que é um EP, que posso falar muito essas coisas. Tá bom. Tá, eu não posso falar muitas coisas, mas é um EP que tem parte da minha essência dentro desse EP. Também vai ter, até então tem um feat confirmado, um feat muito incrível de alguém do sertanejo. E eu vou lançar no segundo semestre desse ano. Então tá muito próximo, semana que vem eu tô indo pra Goiânia pra gravar as vozes. É um processo assim, de muita ansiedade pra mim. Porque além de estar segurando e fazendo isso há muito tempo, existe essa expectativa, sabe? Das pessoas, esse é o primeiro lançamento com a Som Livre, que é uma gravadora muito grande. Então eu fico assim, ansiosa, mas muito feliz e muito empolgada também pra soltar esse trabalho logo. Fiquem sabendo que eu tô sem lançar, mas estou trabalhando muito internamente pra lançar algo muito incrível pra vocês. Muito obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e talvez eu não perguntei? Eu acho que só hoje é dia, não vai sair hoje, né? Mas a gente tá gravando no dia do orgulho e eu acho que é o momento, não só esse dia, mas a gente precisa sempre bater nessa tecla de que pessoas LGBTQ+, são possibilidades pro mundo, não só de... Eu acho que eu nem vou colocar em caixa, assim, eu acho que em todos os âmbitos, sabe? A gente é uma possibilidade pro mundo e isso é sempre tirado da gente, desde a infância, sabe? A gente sempre cresce com medo de que se a sociedade vai entender, vai aceitar. Eu acho que o meu trabalho diz muito, não só sobre estar nesse lugar que é difícil de chegar, que é ser uma drag queen no sertanejo, mas sobre não ver barreiras, sabe? Pro nosso futuro, pro que a gente quer enquanto ser humano pro mundo, sabe? Quer deixar sua marca no mundo? Vai e deixa sua marca no mundo da forma como você quer, sabe? Sendo você. E sem medo mesmo, assim. Obviamente com muito cuidado, porque a gente vive num país que não só assombra, mas ainda mata pessoas como nós. Então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa, infelizmente, pisar em ovos às vezes, mas a gente precisa acreditar no nosso potencial, na nossa verdade, na nossa potência e buscar isso com toda a garra possível, sabe? Sozinho a gente não consegue nada. Eu tenho uma equipe que tá comigo desde sempre, uma equipe de pessoas LGBT também, então é muito, muito foda poder colocar isso em pauta e dizer que, tipo, nós somos um grupo de pessoas LGBTQ+, que não tiveram todas as oportunidades do mundo, mas a gente agarrou com todas as forças, agarrou com tudo as oportunidades que chegaram, que apareceram, e continua sendo assim. A gente continua agarrando tudo que chega, a gente continua estudando muito, trabalhando, se dedicando, porque eu acho que é dessa forma, sabe, que a gente vai conseguir mudar o mundo, assim, com muita dedicação, muito esforço e fé, sabe? Eu acho que a gente precisa acreditar no que a gente tá fazendo, a gente precisa acreditar num futuro bom pros nossos. Então não adianta nada a gente ficar fazendo o nosso trabalho e tipo, ai, mas pra LGBT é tão difícil, ai, mas esse lugar é tão difícil, como você vai aparecer num lugar sertanejo? O que as pessoas vão pensar disso, sabe? Mas se a gente se agarrar a essas coisas negativas, que a gente já tem isso, acho que é demais, a gente precisa focar em outras coisas, a gente precisa focar no positivo. Acho que a partir do momento que eu comecei a focar no positivo, as coisas começaram a fluir muito mais. Assim. Então é uma dica que eu dou pra todo mundo que quer, tipo, desabrochar no mundo, quer fazer o seu acontecer, independente do que seja. Só vai, acredita em você, acredita no teu potencial. Lembra que tudo é um processo, então as coisas não vão acontecer de hoje para amanhã. Você não vai associar as coisas acontecendo de um dia pro outro, mas as coisas vão acontecer. E é isso. Só acreditem, gente, e vão com tudo. Muito obrigado. E talvez você não saiba, mas a música Autoestima já ficou
uma semana na primeira colocada das 10 mais aqui da rádio, as pessoas pedindo, e ficou entre as mais pedidas, mas vira e mexe ele volta também. Quando que eu lancei o Cristina? Março do ano passado, tipo, mais de um ano que eu lancei a música. Isso é muito grandioso, sabe? E, essas coisas, quando eu falo de não dá pra você associar quando as coisas estão acontecendo, quando os passos estão acontecendo, é muito sobre isso. Tipo, eu não sabia que isso tinha acontecido. E aí hoje eu tomo essa noção do nada de que as pessoas estão pedindo a minha música, sabe? Que eu não tô fazendo ela só pra mim, ou só pra 6 pessoas que eu vejo no meu dia a dia. Então é muito incrível saber disso. Eu fico muito feliz. Inclusive, quem estiver assistindo, ouvindo, peçam mais as minhas músicas. Fiquem atentos também nas minhas redes sociais. Todas Red com 2 Ds, Y Alor com 2 Ls. Que eu tô me preparando, né? Eu tô, como diz, preparando meu próximo filho, que é esse EP que eu vou lançar pela Ação Livre, que vão vir músicas muito incríveis para vocês continuarem pedindo e consumindo o meu trabalho. Então, muito obrigado mesmo por toda artista que você é, todo prazer que você dá pra gente de ouvir música, de poder compartilhar, enfim. Muito obrigado por ser essa artista maravilhosa que você é. E sempre que tiver um lançamento, alguma coisa, se você quiser vir aqui contar ou mostrar, enfim, os braços estão sempre abertos. E você vai vir para Goiânia, né? A gente é de Goiânia. Se quiser chamar para conhecer a gente também, estamos aí de portas abertas. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado. E até o próximo lançamento, né? Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz da nossa entrevista. Eu espero que as pessoas consigam se conectar e se entenderem de alguma forma nesse lugar. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas, eu amei tudo. E vamos combinar esse rolê presencial, sim. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, tchau.